Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Gente, eu sempre falo isso, é porque é uma verdade. É um motivo de muita alegria estar aqui. Aqui é o melhor lugar do mundo, porque é a casa do Pai. É um prazer, é um privilégio poder falar de Jesus, poder falar desse amor. É um privilégio, gente. Poder cantar, né, louvar o Senhor sobre Jesus, adorar, louvar o nome dele. É um privilégio que nós temos. E alegra meu coração por poder estar aqui. Gente, vocês, alguns, né, ou a grande maioria, hoje em dia é mais divulgado, setembro, alguém sabe o que significa? Todos os meses agora tem cor, né? Está tudo colorido. Setembro é amarelo. Alguém sabe o que significa setembro amarelo? Gente, não vale nota não, pode falar, tá? Isso aí, gente. É exatamente isso. O setembro amarelo é um mês que é tirado, né, aí, mundialmente para falar sobre a conscientização, né, sobre a prevenção do suicídio, sobre saúde mental. E é isso que eu vim aqui falar nesta noite. Eu não sei se todos sabem. Calma aí. Eu não sei se todos sabem, mas eu sou psicóloga. Então, por isso que eu estou aqui também para falar desse tema que é tão importante, porque os índices, eles andam alarmantes, andam assustadores. E aí eu queria, começando falando um pouquinho sobre a história. Por que amarelo? Por que a cor amarela? Tem a ver com o nome do garoto, é Mike M. Ele tinha apenas 17 anos quando ele tirou a sua própria vida. Era um moço muito inteligente, muito dedicado aos estudos, e ele tinha um Mustang, se eu não me engano, 68, alguma coisa assim. E ele reformou esse Mustang inteiro, e a cor era amarela. No dia do falecimento dele, ele lutava contra uma depressão. E, infelizmente, a depressão venceu. E aí, no dia do seu funeral, os familiares entregaram fita, laços amarelo para despertar isso, para que nenhuma família a mais tivesse que passar por que eles estavam passando. Porque, segundo as estatísticas, mais de 90% dos casos podem ser evitados. Então, se a gente pensar que pode ser evitado mais de 90%, é muita coisa. Então, por isso a importância de estar falando sobre isso. Parece um tema pesado, mas é importante a gente pedir graça para que Deus derrame leveza e a gente compreenda. E, falando sobre estatística, a faixa etária que mais é alarmante, mais assustadora, é dos 10 anos aos 29. Gente, se parar para pensar, né, os jovens, mas já pensaram 10 anos? E aí, talvez a gente pense, não é possível, né, uma criança de 10 anos, gente, uma criança de menor idade está pensando nisso. E, às vezes, a gente não percebe o que está acontecendo. Mundialmente, essa estatística, ela é uma pessoa a cada 40 segundos. Gente, pensou? O tempinho que eu estou falando aqui, quantos já se foram, infelizmente? No Brasil, uma pessoa a cada 45 minutos. São 800 mil pessoas por ano, aliás, são mais. Gente, no Vale do Paraíba, nossa região, morre um a cada 3 dias. Nossa região. Então, assim, parece que, né, não é muito comentado, não é muito falado, mas na nossa região, infelizmente, as estatísticas são essas. E o suicídio, gente, tem sido um problema global. Milhões de pessoas têm tirado sua própria vida. É por isso que é importante a gente falar para
sejam evitados, para que a gente tenha uma intervenção sobre isso. E acaba que as pessoas que se matam, que tiram a sua própria vida, acaba sendo mais grave do que a AIDS, do que o câncer de mama, do que as guerras. Quantas pessoas morrem nas guerras, mas o suicídio, o número é maior. Maior do que o homicídio. É a quarta maior causa entre a morte dos jovens. E o Brasil, gente, ele está liderando um ranking aí mundial de segundo maior depressivo. É o país mais ansioso da América Latina. E isso, gente, dá para perceber. Eu acredito que a maioria aqui já conhece alguém ansioso, ou já conheceu alguém depressivo. E aí é importante nós estarmos atentos com isso. Mas o que leva uma pessoa, então, a cometer o suicídio? As maiores causas, o que está lá, né, no top 5? Primeiro é a depressão. A depressão é a maior causa. As doenças, os transtornos mentais, eles são a maior causa. Então, assim, percebe a importância de nós estarmos lidando, cuidando, falando sobre saúde mental. Também o abuso de substâncias químicas, que são as drogas, o álcool, o abuso do álcool, também é uma das maiores causas. Embora algumas coisas estão atreladas, porque as pessoas já consomem drogas, elas também têm problema mental, então é só a pontinha ali do iceberg que o negócio vai afundando mesmo, a coisa vai se agravando. Tem muitos transtornos que as pessoas têm mais tendência a cometer suicídio. Por exemplo, borderline, a bipolaridade, que são transtornos de humor. Síndrome do pânico, que é transtorno de ansiedade. E tem um dado aí que por comorbidades, comorbidade é o quê? É as coisas que vêm associado. São aquelas doenças extra que acompanham aquela primeira lá, aquela primária. Então, o que acontece? O TDAH, que é tão falado hoje, principalmente nas escolas, as crianças aí anda desenvolvendo bastante, e não é o TDAH em si, mas a comorbidade, aquelas coisas que vêm associado, porque uma das comorbidades do TDAH é depressão. E lembra que eu falei? Uma das maiores causas do suicídio é a depressão, então meio que entra por tabela nisso. Também, gente, o bullying, pessoas que sofrem bullying. Por mais que a gente tenha aquela mania de falar, no meu tempo estava tudo certo, a gente tirava sarro, estava tudo bem, mas a coisa anda mudando. Não é bem por aí. E tem coisas na nossa vida que a gente precisa se informar um pouquinho mais, porque a gente não sabe como uma palavra mal colocada pode afetar uma pessoa. Aliás, a gente sabe, porque a Bíblia fala sobre o poder que tem as palavras. Então, assim, a gente precisa se atentar. Eu acredito que o que eu estou falando aqui não vai ser nenhuma novidade, mas, assim, é só talvez aquela voz do Espírito Santo falando para a gente. Ouve aí, né? Ter um pouquinho mais de atenção, ficar um pouco mais sensível ao que o Espírito Santo quer ministrar no coração da igreja. Então, gente, esse tema aí, suicídio, ele é urgente. A gente precisa falar sobre isso. Em pleno século 21, ainda tem pessoas que falam que depressão é frescura, é falta de serviço, é falta de roupa para lavar, é falta de um marido, é falta de fé, é falta de qualquer coisa. Mas ainda, pleno século 21, existe essa mentalidade. E depressão, ela é uma doença. Depressão é um transtorno mental. E toda doença precisa de tratamento. Uma pessoa que está passando por um processo aí depressivo, ela precisa de um tratamento. Amém? Até aqui, estão comigo, né? Então, bora. E aí, gente, eu vou falar um pouco sobre fatores de risco. O que seria, então, fator de risco?
É muito comum a pessoa que tem uma ideação suicida, ela está com desespero. Ela chegou no limite. Ela está desesperada a ponto de perder a esperança, de ter desesperança, de não ter mais assim, de olhar para a situação dela e não conseguir ver uma saída. O depressivo, ele tem essa mentalidade, ele olha para a situação e não consegue enxergar uma solução para o problema dele. Então, eu creio, que se o Senhor está falando para nós como igreja, é para a gente acordar em algum ponto. E aí eu continuo falando sobre esses fatores de risco. Uma das coisas que eu vejo que causa uma marca muito profunda, inclusive, isso na clínica, gente, no dia a dia. A Débora está aqui, a Débora é psicóloga, ela também pode confirmar isso que eu estou falando. Tem marcas que a pessoa passa, por exemplo, essas que eu vou falar, violência física, violência sexual, emocional, essas violência doméstica, o abandono, rejeição. Gente, isso dá uma marca. A rejeição e o abuso sexual é uma coisa que marca, marca e marca. Tem pessoas que se recuperam. Tem pessoas que não se recuperam. Tem pessoas que não conseguem um recurso interno aqui dentro de buscar isso e encontrar uma solução, encontrar uma saída, ou virar essa página, superar isso, como foi pregado domingo. Tem pessoas, gente, que infelizmente não conseguem esse recurso. E eu creio que talvez não tenha esgotado todas as chances dessa pessoa. Talvez ela não teve acesso a todas as informações, talvez não teve acesso a profissionais, talvez não teve um irmão que desse a mão, que abraçasse e falasse: você não está sozinho, estou com você, vamos orar, você vai sair dessa, dias melhores virão. Então, assim, esses são os fatores de risco, o bullying, como eu disse. Algo importante também sobre essa fase de bullying, gente, é muito comum isso no tempo de escola, época de escola, adolescente. É muito comum entre as crianças e os adolescentes. E quem tem filhos, gente, fique atento a sinais, a mudança de comportamento, de humor. Fique atento nos sinais que o seu filho está dando para saber se ele não está passando por isso, por algum constrangimento, que às vezes você nem imagina o que seu filho está passando. E aí, gente, o sinal, de alerta aí, da ideação suicida, é o que eu acabei de falar, mudança de humor e comportamento. Você percebeu isso, fique atento, acenda uma luz amarela. Falar sobre morte, a pessoa começa a falar que quer morrer, ou que quer se machucar gravemente, e começa a falar, sei lá, quer ir com Jesus, mas não no sentido bom, tá, gente? Que ir com Jesus é bom. Mas assim, a pessoa, você percebe algo a mais ali. Não é um plano futuro, é um plano, talvez, para agora. É muito comum também na fase dos 10 anos já começa, principalmente na adolescência, o cutting. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é a automutilação. Isso é muito comum entre adolescentes que estão sofrendo, passando por alguma angústia, por alguma dor. E aí pergunta, mas para que a pessoa se corta? Porque a dor que ela está sentindo é tão insuportável, essa emocional, que ela prefere fazer cortes físicos, porque parece que dói menos. É para anestesiar ou é para sentir alguma coisa. Porque a pessoa já tem essa sensação que está morta, que não consegue ter reação. Então, assim, gente, outro sinal. Adolescente, maior calor, está chegando calor aí. Todo mundo de bermuda, todo mundo de regata. Só o adolescente lá com manga comprida, roupa fechada, o tempo todo. Desconfie. Acenda aí a luz amarela. Preste atenção nesse adolescente, que também inclui isolamento social.
Às vezes começa a se afastar dos amigos, da família, até de fazer coisas preferidas. Começa a parar. É importante, gente, é um sinal. Descuido com a aparência também é outro sinal. Então, assim, a pessoa começa a não se cuidar mais. Gente, até não tomar banho. Começa a fazer um monte de coisa assim, não faz barba, não penteia o cabelo, não faz unha, não faz nada. E antes que comecem a me zoar aqui, né? Não faz barba, então o Bruno em férias tá no risco, né? É só um militar, gente, se livrando aí, né? Aproveitando as férias, dando um descanso para a pele. Mas assim, gente, a gente tem que ter critérios também. Eu estou brincando aqui, mas a gente tem que ter critérios, porque assim, são sinais bem singelos. Então, pode dar sinal e pode ser confundido, ou pode não ser percebido. Então, é importante essa atenção, porque nem tudo também é um sinal de ideação suicida. Então, tem aí esse equilíbrio para fazer esse julgamento. E é importante falas que as pessoas que têm ideação suicida, é muito comum falar: eu sou um perdedor e um peso para os outros. Começa a falar assim, se sentir um nada. Eu não aguento mais. Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Os outros são mais felizes sem mim. Vontade de sumir. Gente, e é aquele negócio. Vamos lembrar do equilíbrio que eu estou falando, porque esse último aqui, gente, até eu me identifico. Que vontade de sumir, de vez em quando. Né? Quem não tem essa vontade de sumir? Vamos lá, sumir para onde? Uma praia, sei lá, uma roça. Nossa, ficar 10 meses lá naquelas dunas do Nordeste. Ok, está querendo sumir para um lugar bom, percebe? Está querendo sumir para onde? Não sei. Eu podia não existir. Eu podia não estar mais aqui. Todo mundo ia ser feliz sem mim. Gente, existe diferença. Que essa vontade de sumir, quem trabalha, vai trabalhar, já volta com essa vontade de sumir. Então, fiquem tranquilos, não é bem por aí. E é um grande mito que todo suicida dá aviso. A gente acha que tudo é um aviso ou que não é aviso, e a gente fica nessa. Gente, tem pessoas que dão avisos? Tem. Tem pessoas, inclusive, que tentam se matar e não conseguem. Por que será que ela não conseguiu? Não deixa de ser um aviso. Está gritando, pedindo um socorro, pedindo ajuda. Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, mas tem que saber que é um mito. Nem todo suicida dá sinais. Até porque, percebe de coisas que eu estou falando aqui? É muito singela. Às vezes é uma fala, vontade de sumir. Quem não tem vontade de sumir? Então, assim, tem coisas que fica muito realmente singelo, imperceptível. Então, é um mito que, eu não desconfiei porque nunca falou isso, nunca falou aquilo, mas realmente tem suicida que não dá sinal. E aí, gente, a gente conta com a graça de Deus, a voz do Espírito Santo, para estar nos orientando, nos alertando, mas existe esses sinais que eu estou falando no sentido, a pessoa está com depressão, né? Ela está no fator de risco, ela está se cortando, você percebe? Ela está num fator de risco. Então, fique em alerta com essa pessoa. E como que a gente pode ajudar uma pessoa, caso isso esteja acontecendo? Ficar atento, né? Atenção. Atenção aos sinais. É como eu disse, a pessoa está passando por um momento difícil, ela está em depressão, ou ela tem um transtorno mental. Gente, fique em alerta. E é muito comum, por causa do preconceito, que a gente vive realmente numa sociedade preconceituosa com as pessoas que têm transtorno mental, que até para as pessoas que têm algum transtorno é difícil essa aceitação. E elas não querem tomar remédio. E elas, eu não estou louca, eu não preciso.
E eu costumo até brincar, o louco mesmo nem sabe o que precisa. Ele não sabe. Se você está com esse medo de ficar doido, pode ter certeza que você está muito mais saudável do que imagina. Então, assim, é importante, gente, a gente ter atenção, ficar atento aí aos sinais. Diálogo. Você ajuda muito uma pessoa conversando com ela. Gente, esse diálogo é sem julgamentos. Porque assim, a gente tem mania da pessoa mal começou a falar, já interrompe, já fala de Jesus, já fala disso, já fala daquilo, vamos orar. A pessoa não falou. A pessoa continuou lá, com aquela dor, com aquela angústia. Você já falou que Jesus vai dar um jeito, que vai libertar, que vai curar, que vai transformar, que vai fazer uma transformação naquela causa, naquela família. E a pessoa está ali, angustiada, precisando falar. Então, simplesmente ouça. Você não sabe o bem que você vai fazer em simplesmente ouvir. E ouvir sem julgamento. De falar, para com isso, arruma alguma coisa para você fazer. Isso aí é falta de Deus, ora mais. Gente, uma pessoa que está passando por um momento desse, tudo que ela não quer, mesmo que ela seja crente, tudo que ela não quer é que você fale, ore mais. Porque às vezes essa pessoa já está num processo de oração ali que você nem imagina. Ela já está clamando, pedindo socorro ali para Deus. E às vezes a gente nem percebe que esse socorro é você, sou eu. Esse socorro é humano, não é um socorro sobrenatural. Deus usa as pessoas. E às vezes tudo que ela precisa não é mais de oração, é de contato, é de amor, é de afeto, é de ouvido, é de carinho. É isso que uma pessoa está precisando. Embora seja excelente orar com uma pessoa assim. Encaminhamento. Gente, a pessoa está precisando, está realmente ali passando por alguma situação, indique profissionais da área da saúde, psicologia, psicólogos, psiquiatras. Gente, está precisando de um profissional, vá, se liberte desse preconceito. Eu sempre falo isso, as pessoas dão uma palpitação aqui no coração, marca o cardiologista na hora, facinho. Né? A pessoa acorda, toma um comprimido para pressão, uma para diabetes, um para triglicerídeo, para colesterol. Gente, vai uma lista, é uma marmita assim. Mas se começar com qualquer coisa, pronto. Não, isso aqui é do demônio. Isso daqui é do diabo, não é bom. E eu sempre falo assim, eu nunca vi, gente, eu nasci na igreja, mas eu nunca vi diabo sair com Rivotril. Então, assim, é importante a gente se libertar mesmo desse preconceito que a gente tem. A gente faz o check-up geral o ano inteiro. Vai ginecologista, vai no oftalmo, vai em tudo quanto é médico. Só não quer ir em alguma coisa começado com psi. Então, assim, percebe como a nossa mentalidade precisa mudar? E por isso que as pessoas têm resistência em aceitar o tratamento. Por isso que, como eu iniciei, 90% dos casos poderiam ser impedidos. E aí eu creio que é papel da igreja colaborar. Por isso que eu creio que o pastor Vanderlei pediu para eu vir aqui. Que é importante nós, como igreja, mudar alguma coisa. Receber vinho novo na nossa vida, uma mentalidade diferente, para que, de fato, a gente ajude nossos irmãos. E por que isso, então, gente, né? Falando assim das estatísticas, isso está aumentando até dentro da igreja. Por que isso está aumentando dentro da igreja? E talvez a gente fale, não é possível. É possível. Nós ouvimos notícias de pessoas dentro da igreja que se mataram. Pastores que tiraram a sua própria vida. Então, assim, não é algo que não está acontecendo. Está acontecendo. E por que será? Voltando para os fatores de risco, se vocês perceberem como a ação do inimigo, como ele tem feito uma ação contra as famílias. Eu não sei, a igreja já percebeu isso? Como o inimigo tem tudo que é
puro, tudo que é honroso, nobre, tudo que a Bíblia fala, tudo que a gente tenta zelar, o inimigo está tentando destruir. Tantas ideologias sendo falado aí na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E aí, percebe uma ação mesmo do inimigo ali, já começando na base. E a base, gente, é a estrutura para tudo ali, a família. E se a gente for olhar para os antigos cristãos, as famílias eram um pouco mais estruturadas. Não estou dizendo que não tinham problemas, tinham, mas eram um pouco mais estruturadas. A mãe fazendo o papel de mãe, o pai fazendo o papel de pai. E as coisas iam fluindo. As pessoas dentro da igreja oravam mais, elas liam mais a Bíblia, as pessoas jejuavam. Talvez, gente, jejum a gente tenha que explicar o que é para algumas pessoas. O Daniel Souza, ele estava aqui, ele falou que fizeram uma pesquisa e as pessoas dentro da igreja não estão lendo Bíblia. Gente, então assim, vamos lá. Para quem não lembra ou quem não sabe, é facinho acessar lá no YouTube. Eu ministrei sobre isso, gerenciando o estresse. Eu não vou repetir, porque está lá, gente, é só voltar lá, ver. Eu falei bastante sobre pesquisa científica, de como a neurociência prova que existe o ponto de Deus no nosso cérebro, de como a gente acessa neurotransmissores saudáveis, bons, que faz a gente se sentir bem, através de uma leitura da palavra, através da oração. A neurociência comprova aquilo que a gente já sabe há muito mais de 2000 anos atrás, que a Bíblia é verdadeira. Então, assim, gente, são fatores de proteção que os antigos cristãos tinham, se agarravam nisso. E talvez são práticas que nós devemos resgatar, porque a gente vê aí a ciência comprovando de quanto faz bem orar, quanto faz bem adorar, quanto faz bem ler a Bíblia, o quanto você se sente bem, o quanto isso libera neurotransmissores que realmente vai liberar aí hormônios que vai fazer você sentir bem, como a dopamina, serotonina, GABA, enfim, vários neurotransmissores aí trabalhando a seu favor. E aí, vamos lá. Será que a gente tem lido tanto a Bíblia quanto a gente deveria? Será que a gente ora o quanto a gente deveria orar? Será que a gente está dando aquela atenção que a nossa família precisa? Porque assim, gente, não importa qual é a história da sua família, Deus, Ele é poderoso para restaurar, para restituir, para transformar, para fazer novo, de novo e de novo, e quantas vezes precisar. Então, assim, por que será que nós temos tantas coisas do Pai, assim, disponível e a gente não está acessando? Deus não mudou. Nós mudamos. E aí a gente tem que resgatar coisas, velhas práticas, mas no sentido bom, para que esse vinho novo a gente comece a experimentar. Essa mudança de mentalidade, esse renovo, essas emoções aí que fica palpitando o coração, mas às vezes a gente não está indo contra de jeito nenhum, mas às vezes a gente prefere realmente tomar remédio do que orar. Orar primeiro. Orar primeiro deve ser a nossa primeira opção. Eu não estou dizendo que é para negar, né, um tratamento. Mas quantas vezes a gente faz ao contrário? Depois que já tentou de tudo, aí a gente ora. Eu já fui em tanto especialista, não deu em nada, agora eu vou orar. Então, assim, essa mentalidade que nós devemos mudar. Filipenses 4 e 7... Ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, esses dias eu estava ansiosa. E estava mesmo, chegou da palpitação. Eu falei, caraca, já senti assim, né? Caraca, me pegou de um jeito. Falei, não, esse negócio tá errado. Aí fui orar, orei, nada. Tava lá ainda. Falei, orei. Aí, tipo assim, gente, olhei assim, eu não senti ainda essa paz que excede todo entendimento. Eu não posso sair daqui assim. E aí eu fiquei lá, e fiquei. Gente, aí de repente, eu não sei quem já teve uns momentos desses com Deus. Mas aí de repente, vem a glória, vem um negócio, e é o Espírito Santo, gente, vem uma unção assim, pronto. Aí acabou. Então, gente, a gente tem o Pai aí disponível para a gente acessar. E muitas vezes a gente não faz isso. E tudo que Deus está esperando é a gente falar, Pai, estou aqui, sou eu de novo. É tudo que Ele está esperando para tirar essa angústia, para tirar isso aí que você está sentindo e que acha que não tem jeito. Então, gente, outra coisa de fator de proteção é tempo de mesa. Tem até um livro, David Titus, né, se eu não me engano. É muito legal, que nesse livro ela fala sobre que esse tempo de mesa, né, estar na mesa, jantar com a família, foi realizada uma pesquisa. E as crianças e os jovens que tinham esse tempo de mesa em família, eles eram mais bem-sucedidos em tudo, escolar, social, na vida afetiva. Isso modificava o futuro daquelas crianças, daqueles adolescentes. Gente, pesquisa sendo feita aí, pesquisa científica. Então, olha só que importância. E aí, se a gente for olhar lá para o passado, pelo menos na minha casa era assim, gente. A gente ia comer, não podia ligar a televisão, no celular já não tinha mesmo, mas não podia fazer nada. Agora é a hora sagrada, desliga isso aí. A gente vinha com um bico, né, tá maior do que eu tenho, chegava lá na mesa e ficava, aí beleza, ia conversando, aquilo lá ia passando. Gente, como esse tempo de mesa é precioso com a família. Ainda mais com a correria do dia a dia, é aquela hora que você pergunta, como é que foi o seu dia? Como é que foi na escola? O que aconteceu? Falaram isso para mim, falaram isso. E daí você começa a ver, nossa, olha só, e aí você vai tratando ali na mesa. Jesus era um mestre de trazer a gente para a mesa, de sentar na mesa, pode ver. Ele ia bater um papo, Jesus era do café. Ele já chamava a caneca, vamos sentar. Né? Não, senta, vamos conversar aqui, vem. Era mais ou menos isso. Isso queria ensinar alguma coisa para a gente. A ciência vem e explica, a neurociência vem e comprova aquilo que já está escrito há muitos anos atrás. Então, assim, está disponível, só falta a gente acessar. E aí, gente, qual que é o papel? Né? Já que os índices estão aumentando tanto, qual que é o papel da igreja nisso tudo? A palavra de hoje, gente, a razão da nossa esperança. Nós precisamos ser mais parecido com Jesus, o mestre da humildade. Mateus 11, 29 e 30. Tomem sobre vocês meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus, ele é o mestre do amor. Ele não ensinou a gente tacar pedra. Eu acho que, se eu não me engano, foi 18 de agosto, o pastor Vanderlei ministrou aqui, não carregue isso. Lá fala das pedras que a gente cata. Essa mensagem ele falou sobre isso. A gente pega a pedra e começa a carregar esse peso todo. O fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave. Mas a gente leva essas pedras. E pior, a gente ainda taca essas pedras em alguém. Numa questão de saúde mental, a primeira coisa que a gente tem a pensar é: tá alguma coisa errada, não orou. Ainda mais que vem uma doida ministra aqui, que estava meio ansiosa, orou e passou. E cada caso é um caso. Porque, gente, eu já passei na pele por transtorno de ansiedade. E já passei num sentido que eu orei e não sarei. E orei e não sarei. E orei e não sarei. E fui ficando pior. E aí fiquei até pancada. Falei, meu Deus, eu estou ficando doida. E aí nessa época foi um tempo lindo, porque quem já foi para o deserto, gente, sabe que é uma coisa linda, é fantástica, é isso aí. Você vê florescer coisas lá. E aí eu naquela situação toda e Deus falando comigo. A minha psicóloga era espírita, eu pensei, não vai dar muito certo. Porque se eu falar para ela, já vão aumentar minha dose, né? Minha dosinha lá no remédio já vai subir. E aí eu comecei a ter umas experiências lindas com o Senhor. Mas Ele não me curou. Porque Ele tinha propósito. Porque talvez hoje eu não fosse psicóloga. Talvez hoje eu não trabalhasse ajudando pessoas. Talvez hoje eu não desse aula de educação socioemocional, ajudando jovens a gerenciar as emoções. Então, tem coisas como aquele cego. Quem errou? Quem pecou? É para a glória de Deus. E aí a gente precisa aceitar os processos e passar por um tratamento. E a gente precisa respeitar também os processos do outro. Aprender com o mestre, que guardou a pedrinha, né? Jogou fora. Aliás, ele nem pegou. Ele nem pretendia lançar. E a gente precisa aprender com o mestre. Pegar a nossa pedrinha, jogar fora, tá de boa, deixa quieto. Né? Não dá para medir a vida dos outros com a minha régua. Eu sempre falo isso. Não vai dar certo eu pegar a minha reguinha, porque comigo foi assim, porque eu superei fazendo isso, porque... gente, sério. Cada um é cada um. E cada um, Deus tem um propósito e um plano diferente. A gente precisa aprender e respeitar o processo do outro. Em João 8:7, dá essa referência daquela mulher que eu estava falando, que foi pega em adultério e Jesus, com todo o seu amor, o mestre do amor, chega e fala, aquele que não tem pecado, então lança a pedra. E aí todo mundo começa a guardar. E é isso, é nesse ponto. A gente começar a guardar essas pedras. Jesus, a sua existência, Ele tinha uma missão. E Ele nos deixou um legado. E nós devemos ser parecidos com Ele. O Renan também já ministrou sobre isso. Olha só, gente, quantas ministrações eu estou falando aqui. Quanto o Espírito Santo já tem falado, não é nada novo, é como eu disse, eu não vou falar nada novo aqui, mas quanto o Espírito Santo já tem ministrado nos nossos corações essa palavra. Então, assim, eu sempre falo assim, gente, eu falo isso para mim mesma, tá? Eu falo assim, a mula começou a falar. O negócio está feio, porque se a mula falou, eu não estou ouvindo. De vez em quando eu me deparo assim, a mula falou. Eu falo, tem que começar a ouvir. O negócio está feio. Vem o Espírito Santo, fala na calmaria, eu não estou ouvindo. E aí, de repente, uma pessoa como eu, uma mula, né, vem aqui e fala um negócio desse. E aí, gente, qual que é então a nossa missão como igreja? Nosso legado. Não é ser parecido com Cristo, como o Renan pregou? Ser uma cópia de Cristo? Não é nosso papel aprender com esse mestre da humildade, com esse mestre do amor.
com esse mestre que joga as pedras fora, que, aliás, nem pega, não atira. É isso que a gente tem que aprender. E é isso que a gente tem que ministrar. O tema eu escolhi esse, a razão da nossa esperança. Ele é o mestre da esperança. Esses índices aí, alarmantes, o que a gente tem feito com isso? Em Mateus 5, 14, Mateus 5, 14 ao 16. Eu peguei uma versão, a Bíblia, a mensagem. Eu acho fantástico do jeito que está escrito nessa versão. Eu sou apaixonada por essa passagem. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de você portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenha a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Olha só, uau, uau! Por isso que eu falei, é maravilhoso esse texto. É olhar, saber que nós somos luz, mas não para brilhar. Não é no sentido de, eu sou luz. É eu sou luz para acender um caminho e mostrar um caminho. João, capítulo 1, versículo 6. Depois eu vou ler o 6 até o 9, depois o 15 a 16 e depois 23. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho que testificassem da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também na sua plenitude, com graça sobre graça. Disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Gente, João Batista, como a gente tem que ser João Batista na vida das pessoas? Apontar um caminho, preparar um caminho, deixar essa luz aparecer, essa luz resplandecer. Essa luz é a luz de Cristo que nós temos, que quando as pessoas nos olhar, que só vejam Cristo, que a gente suma a tal ponto que a gente brilhe, mas essa luz refletindo Cristo, e que a gente aponte o caminho, para que as pessoas tenham acesso a essa esperança. Eu falei essa semana para uma pessoa muito especial que não está aqui hoje. Eu falei assim: você sabia que as suas redes sociais é o maior campo missionário que você pode alcançar? Você sabia disso, gente? As nossas redes sociais é o maior campo que talvez a gente alcance para fazer missões, para falar dessa esperança. O mundo está perdendo a esperança. As pessoas não estão conseguindo enxergar uma saída. E a gente está vivendo. E a gente está indo trabalhar, sai do trabalho, vai fazer faculdade, e chega meia-noite, 1h em casa, já acorda cedo, e a gente está distraído. Uma frase que eu achei interessante de um pastor foi essa: se o inimigo ele não pode te destruir, ele te distrai.
E é o papel da igreja acordar, falar dessa esperança. O suicídio está aumentando, mas existe esperança, tem saída. Quantos versos, eu vou ler um monte aqui agora mesmo, gente, vou começar. Quantos textos tem na Bíblia falando sobre esperança? Sobre não desistir, sobre não parar, sobre continuar firme. A Bíblia é um dos livros mais cheios de psicologia que eu conheço. De ânimo, anima, vai para cima, fica firme. Se você mostrar fraco aí no dia da angústia, sua força será pequena. Ânimo, fica de pé. Deus sempre fala para alguém ficar de pé, não fala com ninguém prostrado. Vamos, né? Põe uma aguinha no rosto, dá um sorriso, faz alguma coisa para melhorar esse ânimo. E o quanto nós temos feito isso? Em 2 Coríntios 12:15, eu gosto muito dessa passagem que fala assim: eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Gente, essa questão de eu vou, de boa vontade, me gastar, e eu vou me deixar ser gasto nessa obra, nessa mensagem de esperança. Eu vou dar a minha vida por isso, para falar dessa esperança, desse mestre do amor, desse mestre que traz esperança aos nossos corações. Salmos, olha só quantos versos nós temos. Salmo 121, levanta os meus olhos para os montes e pergunte, de onde me vem o socorro? Imagina, uma pessoa aí passando por uma angústia. E aí você fala, porque o texto continua falando, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes Deus não disse que nós não iríamos passar por aflições, por sofrimentos. Ele prometeu que ia estar todos os dias conosco. E ainda nos deu uma família que é a igreja, para realmente segurar a mão aí do seu irmão e falar, eu sei, o negócio está feio mesmo. E às vezes está feio até para o seu lado, né? E fala, não, mas abraça, a gente chora junto, vamos orar, mas alguma coisa vai acontecer aqui. Deus vai fazer alguma coisa. E aí a gente começa a falar essas palavras de esperança. Salmos 42:5. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E aí você vira para alguém, você como sal da terra, para dar um tempero. Você como luz do mundo, para resplandecer Cristo. Você vira para uma pessoa que está de fato tudo acabado. E aí você lê Abacuque 3:17, fala assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, imagine quem está sem força, abatido, prostrado. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. E você falar para as pessoas dessa esperança. Salmos 30:5. Gente, o louvor pode subir. Salmo 30:5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Gente, quanta mensagem o mestre da esperança nos deixou. Gente, não é para ficar guardado. Nós temos que ser
né, como igreja aí, de anunciar ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O mundo está sem esperança, as pessoas talvez dentro da igreja sem esperança. E a gente precisa às vezes lembrar um irmão que o choro ele pode durar uma noite, mas que a alegria ela vai vir pelo amanhecer. Que esse não vai ser o seu fim, que a sua história não termina fracassada, não termina frustrada. Salmos 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Será que você já não passou por algo assim? Gente, eu já passei. Eu já li tanto esse salmo na minha vida que vocês nem imaginam. Lia. E eu não sei se vocês sabem, mas o verso 13 fala assim: apressa-te em me ajudar. Eu pulava lá para o 13. No Salmos 40, né? Esperei com paciência, mas eu pulava para o 13. Apressa, que eu não estava aguentando, mas estava ali meditando. Imagine você dizer para quem está passando por uma situação dessa: eu já passei por isso, ou por algo parecido. Ou mesmo que você não tenha passado por nada parecido, que às vezes a situação realmente da pessoa é inédita, mas até o primeiro cego ser curado, não existia uma cura para um cego. Deus é especialista em impossível. Não importa qual é a situação, não importa qual é a história, não importa que eu nunca vi acontecer, não tem problema. Deus é especialista em coisas impossíveis. E nós precisamos levar essa mensagem de esperança. Nós precisamos levar Cristo. E às vezes só lembrar o irmão que está do lado. Porque às vezes é uma reação física. Às vezes a dopamina, serotonina, gente, são coisas que todo ser humano tem. Isso é natural. Está baixo. Vitamina é uma coisa também, baixou, complexo B, vitamina D. Gente, tudo isso dá sintomas de depressão, a pessoa fica meio prostrada. Tireoide, um hormônio aí tão simples, todo mundo tem. De repente desregula, a pessoa começa a experimentar aquelas bad lá na vida. E aí tudo que ela precisa é de alguém ali dando a mão e falando: vamos orar. E aí Deus vai direcionar. Se você precisar ir em algum especialista, ele vai até mostrar qual é o especialista que você tem que ir. E aí você vai tomar medicação ou não, vai acontecer um milagre, porque seja por algum contato humano, seja por mão de médicos, de profissionais, ou seja pela própria mão de Deus, que faz coisas impossíveis, nós cremos, nós temos uma mensagem de esperança. E eu queria falar essa noite sobre isso, trazer isso, ministrar isso no nosso coração como igreja, que não foram os pregos que prenderam Jesus numa cruz, foi o amor, e que a gente possa demonstrar esse amor sem julgamentos. Não importa que a gente nem nunca consiga entender o que o outro está passando, mas vamos tentar, aprender com o mestre, que é humilde, que ele não coloca fardo. O jugo é suave, o fardo é leve, ele não coloca fardo em ninguém, ele não pesa. Às vezes a vida da pessoa já está tão pesada, a gente ainda pesa mais. Aprender com esse mestre da humildade, com esse mestre do amor, com esse mestre da esperança, é aprender a chorar com os que choram, é aprender a oferecer esse apoio, oferecer esse abraço. E quando você já não puder fazer mais nada, orar ali com a pessoa vai ser suficiente. Ouvir, abraçar, tocar. Você não sabe o poder que tem um abraço. Também libera, hormônios bons, ocitocina, o hormônio do amor, libera, a pessoa se sente de fato segura, acolhida. Você não sabe o poder que tem um abraço. Imagine uma oração. Vamos colocar em pé? Imagine uma oração. Se um abraço tem um poder, imagine uma oração que você começa a ter acesso em coisas sobrenaturais. Que Deus começa a revelar coisas que talvez você que está orando para outra pessoa nem sabe. Mas Deus sabe onde está agindo.
E é sobre essa mensagem de esperança que eu vim falar aqui nessa noite, que nós temos um Deus que cuida de nós, e nós temos essa esperança que, por mais difícil que esteja, Ele prometeu estar conosco todos os dias.